Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Começando por relembrar os nomes, dos elementos principais de um triângulo retângulo. Sei que todos já estão familiarizados. Os lados, que formam o ângulo reto do triângulo, por isso que ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, são chamados catetos, e o lado oposto ao ângulo reto, chamado hipotenusa, e é o maior lado porque ele é oposto ao maior ângulo. Nós chamamos de altura relativa à hipotenusa a perpendicular traçada a partir do vértice do ângulo reto e que ela corta a hipotenusa, ela é concorrente à hipotenusa. Então essa seviana é a chamada altura relativa à hipotenusa. Então nós temos aqui o pé da altura é sempre um ângulo reto, e aí nós podemos observar dois segmentos, A altura divide a hipotenusa em dois pedaços. Esse pedaço que eu vou chamar de N, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e o outro pedaço que eu vou chamar de M, que é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Tem um triângulo retângulo aqui determinado, e tem um outro triângulo retângulo determinado ao lado. Então eu dividi o triângulo retângulo inicial em dois outros menores. Desses dois triângulos menores, nós podemos observar que, ângulo que eu coloquei vermelho, um outro ângulo azul, e aqui o ângulo reto. Como aqui você tem um ângulo reto e um ângulo vermelho, você já pode afirmar que esse aqui vai ter a mesma medida que esse, porque é o quanto falta para 180 graus. Da mesma forma, se esse aqui é azul e esse aqui é de 90, aqui vai ser a mesma medida que o ângulo vermelho, porque é o quanto falta para fechar 180 neste triângulo. E daí nós temos que este triângulo menor e este outro triângulo menor são exatamente semelhantes ao maior. Por quê? Porque eles têm todos os mesmos ângulos. Então tá lá os triângulos ABC, que é o grandão, o triângulo BH-ABH, que é o menorzinho, e o AHC, que é o mediano, são semelhantes, pois apresentam os mesmos ângulos internos. Da semelhança do triângulo grandão com o triângulo mediano, já que eles são semelhantes, eu posso tratar a proporcionalidade dos lados. Então eu destaco ali. O lado M está para o lado B, são correspondentes. Esse cateto é oposto ao ângulo vermelho e esse cateto também. Assim como o B está para o A. A hipotenusa desse está para a hipotenusa desse. Fazendo produto cruzado, propriedade das proporções, propriedade fundamental, quadrado de B é A vezes M. Então você tem que o quadrado do cateto vai ser igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Trabalhando com a semelhança do triângulo menor com o triângulo original, também temos a semelhança, então N está para C, o cateto oposto ao ângulo azul está para o cateto oposto ao ângulo azul, assim como C está para A hipotenusa está para outra hipotenusa, correspondentes. Propriedade fundamental, e chegamos à mesma conclusão. O quadrado do cateto vai ser igual ao produto da hipotenusa por sua projeção. Agora, trabalhando a semelhança entre os dois triângulos menores, podemos mostrar que
H está para M, então aqui ó, o cateto oposto ao ângulo vermelho está para o cateto oposto ao ângulo vermelho do outro triângulo, assim como N está para H, o cateto oposto ao ângulo azul está para o cateto oposto ao ângulo azul. Propriedade fundamental. Eu chego que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos. Voltando à semelhança do triângulo menor com o triângulo maior, podemos dizer que C está para a hipotenusa do pequeno está para a hipotenusa do grande, assim como H está para B, cateto oposto ao ângulo vermelho está para o cateto oposto ao ângulo vermelho. Propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos, BC igual a AH. Quer dizer, o produto dos catetos é igual à hipotenusa multiplicada pela altura relativa. BC igual a A vezes H. Teorema de Pitágoras, nós temos várias maneiras de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Existe livro, eu tenho um livro que consta mais de 300 demonstrações diferentes para o Teorema de Pitágoras, mas vamos usar essas relações que nós acabamos de ver. Então, das duas primeiras, aquelas que tratam do quadrado do cateto igual ao produto da hipotenusa pela projeção, somando essas duas relações, você vai ficar com b ao quadrado mais c ao quadrado, am mais an. Podemos colocar o a em evidência, e aí ficaremos com m mais n, e percebemos que a soma aqui das projeções vai te dar a hipotenusa. Então, a vezes a é a ao quadrado. Então, chegamos que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Concluindo, então, estão as 5 relações que eu considero, na realidade, são apenas 4, né? Porque essa relação, essas duas primeiras relações, na realidade, representam a mesma ideia, que é o quadrado do cateto, é a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Aqui o quadrado do cateto, b ao quadrado, hipotenusa, que é o a vezes a projeção dele. Então, essas duas aqui, na minha opinião, representam uma relação apenas, e aí a segunda relação seria o quadrado da altura é o produto das projeções, h ao quadrado m vezes n. A outra relação, BC igual a h, BC, catetos, né, o produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura relativa, e finalmente Pitágoras, que é a relação mais conhecida. E esta era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.